Olá, minha futura, meu futuro ex-fumante, bem-vindo a mais um podcast Café Sem Cigarro, um papo honesto e direto sobre a problemática do tabagismo, e você é muito bem-vindo. Hoje a gente vai tratar sobre um tema, vamos responder uma pergunta, na verdade, que muitos fumantes acabam se fazendo ao longo da jornada, que é a seguinte pergunta: por que é tão difícil parar de fumar? Essa é uma pergunta que eu escuto muitas e muitas vezes. Por que, afinal de contas, é tão difícil abandonar o consumo de cigarro? Por que você não consegue parar de fumar? Por que quando você tenta, parece ser uma coisa de outro mundo? É esse o tema que a gente vai abordar hoje no nosso podcast. E eu quero começar te dizendo que, para você entender por que é tão difícil parar de fumar, você vai ter que entender sobre os tentáculos que o cigarro lança sobre o fumante. E nós vamos, na verdade, colocar todo o assunto do podcast de hoje em cima desses tentáculos. Como que o cigarro aprisiona, né? Porque tentáculo a gente lembra de polvo, né? O polvo lança os tentáculos, é como se ele estivesse abraçando, agarrando e aprisionando alguém. Então, o cigarro também tem tentáculos. Como que ele aprisiona o fumante? Você tem que entender isso. Hoje vai ser um papo bem faixa branca, né? Faixa branca é aquela pessoa que ainda não tem total consciência que precisa mudar e precisa de autoconsciência. Então o tema de hoje vai ser um tema de autoconsciência. Eu quero te ajudar a perceber como que o cigarro te aprisiona e te torna um escravo. E eu sei que ninguém gosta de ser escravo, eu sei que você não gosta de ser escravo nem de pessoas e nem de uma substância ou de uma coisa como é o cigarro. Então hoje, todo o nosso podcast vai girar em torno disso, dos tentáculos. Eu vou te mostrar como o cigarro te aprisiona, como ele te ilude, como ele te manipula, como ele te faz de boneco. E eu quero que isso possa te trazer consciência. Se te trouxer consciência hoje, eu já vou ficar muito feliz. E nós, como sempre, vamos dividir o podcast em 6 tópicos, para que você possa entender direitinho como que esses tentáculos funcionam. E os tópicos são os seguintes: nós vamos falar sobre o tentáculo bioquímico. Depois do ponto 2 é o poder da nicotina. O ponto 3 vai ser o tentáculo psicológico. O ponto 4 vai ser as principais crenças limitantes. O 5 vai ser o tentáculo comportamental. E o último tópico vai ser os principais hábitos associativos. Esse é o tema que os temas que a gente vai abordar hoje. E eu espero que possa ser uma conversa agradável e que possa tomar muito, te trazer muito autoconsciência. Essa é a chave que vai abrir a tua cabeça. Muito bem, vamos falar sobre o tentáculo bioquímico. Esse é o primeiro tópico, tá? Eu já disse que o cigarro ele lança 3 tentáculos. O primeiro é o tentáculo bioquímico. Então vamos falar sobre isso, mas antes de entrar exatamente no que é o tentáculo bioquímico, eu quero fazer um processo de volta ao passado contigo. Quando foi a primeira vez que você colocou um cigarro na boca? Você lembra disso? Você lembra por que você colocou um cigarro na boca a primeira vez? Geralmente os motivos do fumante colocar um primeiro cigarro na boca são motivos banais, motivos fúteis, né? A maioria das vezes o fumante ele coloca o primeiro cigarro na boca por curiosidade, né? Uma vez eu fiz uma pesquisa na faculdade para saber qual era a motivação do primeiro cigarro. Número 1 disparado, curiosidade, né? Ou pode ser a pressão de grupo, a fuga de algum problema, tédio, glamour, muito comum na década de 90. Enfim, geralmente a razão do porquê você coloca o primeiro cigarro na boca é uma razão fútil. Não é provida de racionalidade, é por alguma razão que às vezes você nem entende direito. O grande problema disso é que quando você coloca o primeiro cigarro na boca por um motivo fútil, por uma razão enfadonha, você está literalmente instalando um parasita dentro do teu próprio organismo. Não é nem um parasita, é literalmente um monstrinho, ou um monstrão, como você quiser chamar. Então você, por causa de um motivo fútil, coloca o primeiro cigarro na boca e nesse ato você começou a instalar um monstro dentro do teu organismo. E esse monstro, ele vai te agarrar, ele vai te prender como um polvo com tentáculos
e vai te tornar um prisioneiro, quem sabe, há quanto tempo aí você fuma? 10 anos? 5 anos? 20 anos? 30 anos? Eu gosto muito de ilustrar essa possessão, eu vou usar essa palavra forte, porque o cigarro ele faz realmente uma possessão da pessoa. Eu gosto muito de ilustrar isso com uma série da Netflix, que é a série do Stranger Things. Eu sou fã da série, né? Não sei se você já viu ou não. A série, ela se passa na década de 80, 90, né? Se eu não me engano. E aí trata de garotos ali, que são amigos. E aí a série trata de um monstro, né? Que tem um mundo invertido. Tem toda uma temática ali de suspense, né? E o fato é que existe um episódio onde um dos meninos, o Will, ele tá na escola e chega um momento em que o monstro da série, que é chamado de o Devorador de Mentes, ele toma conta do Will. É uma cena muito emblemática, né? Você vai estar visualizando ela agora, onde o Will ele tenta enfrentar o monstro e esse monstro, como uma fumaça preta, ele entra nas narinas do Will e toma conta do Will. Entra dentro do Will, e aquele garoto, depois que é possuído por esse monstro, ele passa por uma série de mudanças. Esse monstro ele faz a mente do Will funcionar diferente, faz as relações sociais com os amigos funcionar diferente, faz os comportamentos do Will funcionarem diferente. O Will se torna um outro garoto depois que essa fumaça entra dentro dele e literalmente toma conta da vida dele. E eu gosto de ilustrar com isso porque a nicotina, além de ser uma fumaça como o monstro da série, ela causa algo muito parecido com os fumantes. Depois que você coloca a fumaça primeira vez para dentro do organismo, né? Depois que você inala a primeira vez, que você fuma a primeira vez e essa fumaça entra para dentro de você, o cigarro começa a cumprir o mesmo papel do devorador de mentes. E tudo isso acontece por causa da nicotina. Na verdade, a nicotina é o devorador de mentes. A nicotina, ela entra para dentro do cérebro do fumante, e perceba que o primeiro local em que a nicotina e o cigarro vai dominar você é o cérebro, é o seu funcionamento cerebral, e modificando o teu funcionamento cerebral, essa nicotina ela vai passar a dominar os teus pensamentos, os teus comportamentos e as tuas relações sociais. Da mesma forma que o devorador de mentes fez com o pequeno Will. É uma possessão, é um domínio. A nicotina vai passar a dominar você, não só na questão neuroquímica, mas na questão comportamental, psicológica e social também. Vai influenciar praticamente todas as áreas da tua vida. Então esse tentáculo bioquímico, ele é muito forte. E agora eu quero te mostrar como que a nicotina ela é poderosa. Como que a nicotina ela realmente exerce um poder sobre o fumante. Mas isso é um papo para a gente conversar agora no próximo bloco. Te vejo lá. Muito bem, segundo bloco do nosso podcast de hoje, agora nós vamos falar sobre o poder da nicotina. Já falei para você que a nicotina ela age como um monstro que entra para dentro do organismo. Usei a ilustração da Stranger Things, de como que a nicotina domina o fumante. Agora eu quero te falar especificamente sobre a nicotina, porque você precisa entender quem é a nicotina. Você precisa entender o que ela faz no teu organismo. E você precisa entender como que ela vem manipulando a tua vida há tempos. Isso é muito importante para gerar autoconsciência, principalmente no fumante faixa branca. Então vamos entender agora o poder da nicotina. Primeira coisa, algumas características básicas que você precisa entender sobre a nicotina. A nicotina é um alcaloide que é proveniente da folha do tabaco. Os alcaloides, ele é uma substância química, né, que pode ser usada tanto para medicações como para causar dependências químicas, né? Praticamente todas as substâncias que terminam com ina, elas são alcaloides, né? A nicotina, a cafeína, a morfina, são alcaloides e eles têm esse poder de mexer no sistema nervoso central. É uma substância que tem poder de alterar o nosso funcionamento cerebral para o bem ou para o mal, no caso do cigarro, muito mal. Então você precisa entender que a nicotina ela é uma substância, ela é da natureza, ela vem de uma planta, ela é um alcaloide.
E quando você coloca a nicotina para dentro através da fumaça e da combustão do cigarro, ela chega no teu sistema cerebral em menos de 10 segundos. Ela tem uma ação muito rápida. Ela entra no teu organismo em menos de 10 segundos e ela já está tomando conta do teu funcionamento cerebral, já está alterando ali o teu funcionamento cerebral e ela então modifica a forma do teu cérebro funcionar. E isso é muito grave, né? Praticamente todas as substâncias psicoativas fazem isso, né? O cigarro é uma droga e a maconha faz isso, a cocaína faz isso, o crack faz isso, o álcool faz isso. Eles têm substâncias que são capazes de alterar o funcionamento cerebral e isso causa muitos problemas, principalmente problema da dependência da substância. Então essa é a nicotina, assim, em termos gerais, Agora eu quero aprofundar isso, quero te mostrar como que a nicotina age no cérebro. Existe uma parte no nosso cérebro que se chama sistema de recompensa, e essa parte do cérebro, ela é responsável pela nossa existência, porque a gente precisa comer para sobreviver, ter relações sexuais para procriar, enfim, tudo que envolve a nossa sobrevivência, o sistema de recompensa está envolvido. E é por isso que nós sentimos prazer quando comemos, quando temos relações sexuais, enfim, né? É o sistema de recompensa. Nosso cérebro ele é movido por um sistema de recompensa que nos ajuda a sobreviver. E é exatamente nesse local do cérebro, ou locais, porque o sistema de recompensa não está num local só, que a nicotina age para dominar, para escravizar e para amarrar o fumante com seus tentáculos. Mas você vai entender melhor agora sobre o sistema de recompensa nesse pequeno videozinho que vai entrar agora para você e você vai entender como o sistema de recompensa funciona no cérebro. Depois de comer seu prato favorito, encontrar inesperadamente com uma pessoa amada ou ter um orgasmo, existem partes do seu cérebro que ficam mais ativas e estão por detrás da sua experiência de prazer. Chamamos esse conjunto de partes do cérebro de sistema de recompensa. A ativação desse sistema resulta, dentre várias coisas, na liberação do neurotransmissor que chamamos de dopamina. A dopamina é enviada e recebida pelos neurônios de certas partes do cérebro, que fazem parte do que chamamos de vias dopaminérgicas. Existem 8 vias desse tipo conhecidas no cérebro humano, sendo que uma das mais importantes para a experiência de prazer é chamada de via mesolímbica de dopamina. A coisa funciona mais ou menos assim nessa via. Quando você interage com um estímulo prazeroso, uma parte do seu cérebro chamada de área tegmental ventral, uma das principais produtoras de dopamina no cérebro, produz e libera uma certa quantidade de dopamina. Essa dopamina, então, chega a outra parte do cérebro chamada de núcleo accumbente, e um pouco depois você tem experiência psicológica de prazer. É nessa parte que o bicho pega, tanto que alguns cientistas chamam essa área de centro de prazer do cérebro. A ideia de que certas partes do cérebro estão muito ligadas à experiência de prazer começou a ficar mais clara nos anos 50, quando os cientistas Peter Milner e James Olds fizeram alguns experimentos com ratos. Foram colocados eletrodos no cérebro dos ratos que liberavam uma pequena corrente elétrica em certas partes do cérebro toda vez que o rato pressionava uma barra. Eles descobriram que os ratos apertavam muito mais a barra quando os eletrodos eram colocados em certas partes do cérebro. Para você ter uma ideia, teve um rato que chegou a apertar 7.500 vezes a barra em 12 horas. Em outros estudos, muitos ratos deixavam sexo e comida de lado para ficar apertando a barrinha e ter algumas áreas do cérebro estimuladas eletricamente. Foi ficando cada vez mais claro que durante a estimulação elétrica dessas áreas, havia a liberação de dopamina no cérebro. A importância da dopamina nisso tudo ficou ainda mais clara quando outros cientistas administraram uma droga nos ratos que corta os efeitos da dopamina. Quando isso era feito, mas as mesmas regiões cerebrais de antes eram estimuladas eletricamente, os ratos não pressionavam tantas barrinhas como antes. Isso reforçou a confiança dos cientistas de que a dopamina tinha um papel essencial na experiência de prazer. Nosso cérebro é diferente do cérebro de ratos, mas os princípios neurais do prazer têm semelhanças muito grandes entre as diferentes espécies. Tanto para os ratos quanto para nós, o quão prazerosa é uma experiência depende muito da quantidade de dopamina liberada no cérebro. O uso de drogas como a cocaína e heroína levam o cérebro a liberar uma grande quantidade de dopamina. Por sinal, uma descoberta importante sobre isso foi feita nos anos 70.
Um grupo de cientistas descobriu que substâncias opiáceas ou opioides, ou seja, substâncias derivadas do ópio, conseguem se ligar a certos receptores nos neurônios do cérebro. A morfina é um exemplo de droga derivada do ópio. Por que nosso cérebro já teria naturalmente receptores compatíveis com substâncias obtidas a partir de plantas? Acontece que o nosso próprio corpo produz naturalmente neurotransmissores como a endorfina, que possuem semelhanças com substâncias opioides e que ajudam a regular a experiência de dor, produzindo relaxamento. Então, embora o sistema de recompensa esteja por detrás das melhores experiências que você já teve, ele também pode levar alguém ao fundo do poço quando pensamos em coisas como a dependência de drogas. Muito bem, você viu aí como funciona o sistema de recompensa, como o nosso cérebro é complexo, e você viu sobre a questão dos neurotransmissores e dos receptores nos neurônios, né? Que é exatamente aonde a nicotina ela age, né? E você viu que a dopamina é o neurotransmissor aí muito responsável pela nossa sensação de prazer. E a nicotina, ela, quando você inala ela libera muita dopamina, o que faz criar muitos receptores de dopamina. E aí o que acontece? Toda vez que você não inala para dentro do seu organismo a nicotina, o seu funcionamento cerebral ele sente uma certa fome da substância para ter aquela sensação de prazer novamente. E é mais ou menos assim que a dependência, que a escravidão, ela acontece quimicamente falando, bioquimicamente falando. Mas não é só a dopamina não. Aqui está uma lista que você está vendo agora dos neurotransmissores que a nicotina estimula no organismo. Por isso que ela é tão poderosa. Ela vai estimular a dopamina, né? Que tem a relação total com o prazer, com a diminuição do apetite, mas vai liberar também a noradrenalina, que tem a ver com alerta, a acetilcolina, né, que melhora a cognição, a vasopressina, que melhora a memória, a serotonina, que modula o humor, a beta-endorfina, reduz a ansiedade, glutamato, que melhora a memória, e o GABA, que reduz a ansiedade e a tensão. Então você percebe que a nicotina ela vai mexer com vários neurotransmissores, o principal é a dopamina, e isso vai fazer com que você se torne dependente químico da nicotina. O teu cérebro vai ser modificado e ele vai se acostumar a ter uma superdose de dopamina e vai aumentar os números de receptores. E toda vez que você não colocar a nicotina para dentro do organismo, esses receptores vão ter fome, eles vão clamar pela nicotina. E aí está instalada a dependência. E aí você vai sentir a fúria da fome de nicotina. A fome de nicotina. O teu organismo vai querer, né, a nicotina. E olha só que interessante. Isso é tão sutil. A nicotina, esse tentáculo bioquímico é tão feroz, tão forte, que quando você fuma, em menos de 2 horas depois, o teu organismo já se limpou. Já não tem mais nicotina. Ou seja, o organismo vai clamar por mais nicotina. É por isso que os fumantes geralmente não conseguem ficar num intervalo maior de 2 horas sem fumar. Porque o monstrinho lá, que está dentro do organismo, ele vai pedir comida. Ele vai ter fome, né? E aí você vai ter que jogar nicotina para dentro. O sistema de recompensa, ele vai sentir essa fome. Ele vai querer esse estímulo de dopamina e de outros neurotransmissores. E por isso você vai ter que fumar. Você vai ter que colocar a nicotina para dentro do organismo. E essa fome, ela se manifesta, e aí entra o grande ponto perigoso da história, de algumas maneiras estranhas, a fome da nicotina. Quando a gente sente fome de comida, né, nosso estômago dói, às vezes a gente sente dor de cabeça, porque a gente precisa comer, enfim, né, colocar alimento para dentro do organismo. A nicotina ela vai se manifestar, o monstrinho vai manifestar a fome dele dentro de você de diversas formas diferentes. Para alguns fumantes vai ser de um jeito, para outros vai ser de outro. Mas via de regra, os sintomas da fome são geralmente esses. Vai ser irritabilidade, frustração ou raiva, taquicardia, né, coração acelerado, suor em excesso, ansiedade exagerada, inquietação ou impaciência, distúrbio do sono, aumento do apetite,
euforia ou tristeza, dificuldade de concentração, cefaleia, que é a dor de cabeça, e dentre outros, né? Esses são os sintomas da fome da nicotina. Você vai sentir desconforto físico e emocional. É a fome da nicotina. É o monstrinho pedindo comida. É o monstrinho querendo ser alimentado. Você percebe que é um jogo? Ele joga o tentáculo bioquímico lá no teu cérebro. Ele modifica o teu funcionamento cerebral. Ele mexe nos teus neurotransmissores. Ele sobrecarrega o teu sistema nervoso central com neurotransmissores que estimulam prazer, sensação de euforia, de prazer. E aí a dependência está instalada. E aí você vai ter que começar a alimentar esse monstrinho. Isso é muito grave. O cigarro mexe com a tua parte bioquímica. A nicotina te escraviza na parte bioquímica. E o resultado da fome, gente, o resultado da fome, presta atenção no que eu vou te falar agora. Essa fome que você vai sentir da nicotina vai fazer você proteger, alimentar e defender o cigarro. Você vai passar a ser uma pessoa que protege o hábito, que alimenta o hábito e que defende o hábito. Por quê? Porque você não quer mais sentir os desconfortos da fome. Porque você quer alimentar esse monstrinho. E isso é muito, muito grave. Então o cérebro é a primeira parte que vai ser dominada. Só que não vai ser só isso não. O cigarro, ele também vai querer dominar a tua mente. O cérebro é a parte bioquímica, fisiológica do funcionamento. A mente é onde acontecem nossos pensamentos, nossas ideias, nossa criatividade. O cigarro vai agir lá também. E eu vou te mostrar como no próximo bloco. Então vem comigo. Muito bem, chegamos no terceiro bloco. Agora eu vou te mostrar tudo sobre o segundo tentáculo do cigarro, que é o tentáculo psicológico. Já vimos nos outros blocos do podcast o tentáculo bioquímico, como o cigarro domina o cérebro e o funcionamento cerebral. Agora chegou a hora de entender como que ele domina a mente, os pensamentos. Porque o cigarro vai controlar também os teus pensamentos. E isso é muito grave, talvez até mais que o domínio bioquímico. Então vamos entender como que funciona isso e como que o cigarro vai lançar esse tentáculo no teu funcionamento agora, não cerebral, no teu funcionamento mental, na tua criação de ideias, na tua criação de pensamentos, certo? Vamos lá. O cigarro, ele vai, através dessa fome, criar aquilo que eu chamo de crenças limitantes. Você vai criar crenças que vão te limitar para que você continue usando cada vez mais o cigarro e inalando a nicotina. Deixa eu te explicar melhor como que isso funciona. Bom, a gente já viu que quando você não colocar nicotina para dentro, você vai sentir a fome, né? O monstrinho vai sentir fome, vai pedir nicotina e você vai sentir, então, desconfortos, né? Você vai ficar com desconforto. Já falei sobre os desconfortos, né? Sudorese, suor, né? Dor de cabeça, irritação, enfim, são vários sintomas. Como você não quer sentir isso, a nicotina ela vai agora começar a influenciar a tua forma de pensar, as tuas crenças como indivíduo, a tua identidade como pessoa. Então ele vai atacar agora a tua forma de pensar. Como ele dominou teu cérebro e te faz sentir desconforto por causa da fome, ele começa agora a influenciar a tua forma de pensar. E como você vai se tornar um defensor do fumo, né? Um protetor do hábito, ele vai criar crenças que vão ter três marcas. Elas vão ser crenças rígidas, inflexíveis e protetoras do hábito de fumar. Você vai começar a pensar de uma maneira rígida. Rígida quer dizer que você não muda esse pensamento, por mais que as pessoas falem alguma coisa para você, por mais que você veja exemplos, você não muda. Ele é rígido, ele é inflexível, né? Não adianta argumentar, não adianta provar, ele é inflexível e ele é protetor do hábito. O seu pensamento vai começar a se moldar de acordo com esses aspectos que eu estou te mostrando. E aí o cigarro está dominando exatamente os teus pensamentos. E esse domínio
ele acontece muito ancorado numa emoção negativa, que é a emoção do medo. O medo exerce um papel importante nesse processo de pensamento, e eu vou te fazer entender. Quando você sente a fome da nicotina, e você não inala o cigarro para dentro, você sente medo. Exatamente, é medo. Talvez eu possa estar falando com um fumante que seja o machão tradicional, né? Aquele homem que fuma, que não sente medo. Mas vem comigo aqui. Escuta o que eu vou te falar. O medo está dentro desse jogo. E você não para de fumar por causa do medo. Isso mesmo. É mais ou menos assim, ó. Quando você pensa em parar de fumar, você vai sentir medo por duas razões básicas. O medo de perder o monstrinho de estimação, aquele monstrinho que está lá dentro. Medo de perder as sensações que ele traz, né? Os prazeres que ele traz. E você vai sentir medo de não conseguir viver sem a presença dele. Será que eu consigo viver sem a presença dele? Eu não consigo, eu tenho medo de tentar e não conseguir. É o medo. O medo de perder, o medo de não conseguir viver sem. E isso é o que vai influenciar e vai manter essas crenças rígidas, inflexíveis e protetoras do hábito. Para você conseguir se desvencilhar das crenças mentais, você vai ter que enfrentar o medo. Mas eu vou esmiuçar isso muito melhor agora no próximo bloco, quando eu falar das crenças limitantes. Porque as crenças limitantes, elas estão ancoradas, apoiadas em cima desse medo, dessa fome, desse monstrinho dominador. Então não perde, fica sentado aí, e no próximo bloco eu vou te falar sobre as crenças limitantes e como elas funcionam no teu funcionamento de pensamento. Fica aí e vem comigo. Muito bem, nesse bloco a gente vai continuar falando sobre o tentáculo psicológico, como o cigarro amarra os teus pensamentos e te torna um escravo, não só na questão cerebral, bioquímica, mas também na questão mental de pensamento. A gente já viu que o medo é o grande vilão da história, porque você tem medo de perder o monstrinho ou não conseguir viver sem ele, e aí você cria crenças rígidas e inflexíveis. Mas agora, nesse bloco, eu vou te explicar, eu vou te mostrar as principais crenças limitantes usadas por fumantes. Crenças que se formaram desse medo de perder o monstrinho, esse medo de não conseguir viver sem esse monstrinho, que vem do desconforto gerado pela fome da nicotina. Então vamos lá. A primeira crença limitante, que é ouvida, já ouvi centenas de vezes quando treino fumantes a parar de fumar, é o seguinte: a minha vida é tediosa sem o cigarro. Essa é uma crença limitante muito comum de ser ouvida, né? Você percebe que aí que está sublinhado a palavra é, porque a crença é rígida, ela é inflexível, né? A minha vida é. Você percebe como é rígido, como é inflexível? Isso acontece lá dentro do pensamento. A minha vida é tediosa sem o cigarro. Essa crença, ela é uma construção que a nicotina fez junto contigo, tá? O que está acontecendo, na verdade, aqui, não é que a sua vida é tediosa sem o cigarro. O que está acontecendo é que quando você não fuma, você sente o desconforto, os desconfortos da fome do monstro, né? E aí você tem uma sensação de tédio, né? E aí você diz que a vida é tediosa porque sem o cigarro. Mas isso é mentira, porque a vida ela é tediosa para todas as pessoas, para as que fumam e para as que não fumam. Todos nós enfrentamos momentos de tédio na vida, isso é normal da vida. Você percebe? Eu sinto tédio na minha vida, você sente tédio, todas as pessoas sentem tédio. O que acontece nessa crença mental é que ela serve como uma desculpa para que você continue protegendo o monstrinho e o uso da nicotina para alimentar esse monstro. É uma crença limitante. Você percebe o que está em jogo? Crença mental, cigarro modificando e escravizando a sua forma de pensar. Isso é muito grave. Segunda crença mental que é muito usada por fumantes, talvez você já tenha usado. Fico sempre tenso quando não fumo. Você percebe? Rígido e inflexível. Fico sempre tenso quando não fumo, né? Bom, sensação de tensão, né? O que está acontecendo aqui é o jogo do monstro de novo. Você sente os desconfortos, né? E aí
você pode passar por algum momento de tenso no dia a dia e você acha que quando você não fuma, você fica tenso, sempre fica tenso. Isso é uma mentira. Isso é uma crença, né, que você criou nos seus pensamentos para defender o cigarro, defender o monstrinho da nicotina. Tensão, gente, é outra característica normal da vida humana. Nós vamos ter momentos de tensão na vida, todos os seres humanos. E existem milhões de maneiras de aliviar a tensão que não seja fumar. Isso aqui também é uma desculpa que o fumante utiliza, uma crença mental limitante, modificação de pensamento que a nicotina, junto contigo, construiu e você usa ela para continuar fumando. Terceira crença limitante muito usada: não consigo me concentrar sem o cigarro. Olha só, de novo, não consigo, rígido, inflexível, não consigo, literalmente não consigo me concentrar sem o cigarro. Aqui pode até ter um pouco de verdade. Só que o que o fumante não percebe é que a falta de concentração, ela é produzida justamente pelo fumo, justamente pela nicotina. Você percebe? A falta de concentração, ela começa a existir por causa que você não joga a nicotina para dentro. Quando você joga a nicotina para dentro, a concentração volta. Só que 2 horas depois, ela se perde de novo. E aí você entra num loop infinito, né? Agora, se você não alimentar mais o monstro e usar a tua energia para parar de fumar, essa concentração, ela vai voltar à medida que você vai se libertando do vício. Essa é uma crença limitante também. E outra coisa, falta de concentração é o que a gente mais tem no mundo hoje, entre todas as pessoas. Não é só com o fumante, não. E existem inúmeras outras maneiras de você lidar com a falta de concentração. Você percebe? Eu estou desafiando as crenças limitantes. E você precisa aprender a fazer o mesmo. Essa é uma parte importante do processo para quem quer parar de fumar. E na mentoria PEN eu falo muito disso. E é um inimigo que você vai ter que enfrentar. E você vai ter que aprender a desafiar essas crenças e destruir elas. Porque senão a tua mente ela vai continuar te controlando, né? Você mesmo é o inimigo aqui. E você vai ter que aprender a lidar com você mesmo. Mas ainda tem a quarta crença limitante muito usada, que é a seguinte: fico sempre estressado quando não fumo. Percebe? Sempre, de novo aí, né? Essas crenças rígidas, elas adoram usar as palavras sempre, nunca. Crença rígida, inflexível. Fico sempre estressado quando não fumo. Aqui, novamente, é o mesmo jogo, né? Você está sentindo, na verdade, a fome do monstro. E aí acontece algum momento de estresse e você usa isso como uma muleta para dizer que se você não fuma, você fica estressado, então tem que fumar para não ficar estressado e a vida não existe a vida sem estresse se você não fumar. Isso é uma mentira. Você tem que desafiar essa crença. E estresse é outra característica do ser humano. Nós enfrentamos estresse no dia a dia, é normal. E existem inúmeras outras formas de enfrentar o estresse que não seja fumando. Você percebe que são crenças limitantes? São crenças que foram modificadas conforme você foi usando o cigarro, a nicotina foi tomando conta de você e você criou essas crenças, esses pensamentos para proteger o hábito. Nós temos que derrubar essas crenças. Nós temos que conseguir revidar com bravura contra essas crenças. E revidar com bravura é muito importante, sabe por quê? Escuta o que eu vou te falar agora, presta muita atenção. Eu sei que você considera o cigarro um amiguinho. Talvez ele seja teu amiguinho já há décadas. Ele é o amiguinho que alivia o teu estresse. Ele é o amiguinho que alivia a tua tensão. Ele é o amiguinho que te dá concentração. Ele é o amiguinho que te traz sensação de conforto. Crenças limitantes, tá vendo? Só que você precisa entender que esse amiguinho, que você considera um amiguinho, ele é um amigo que mente pra você, que trai você e que manipula você. Responde uma pergunta pra mim. Se você tivesse um amigão assim do peito, ou uma amigona, e aí em um momento da vida você descobre que essa pessoa te passou pra trás numa situação financeira, te traiu, te manipulou, te roubou, o que você ia sentir por essa pessoa? Responde aí pra você mesmo. Você ia continuar a mesma relação com ela? Você ia continuar sendo o mesmo amigo com ela? Eu acredito que não.
quando nós somos traídos por alguém, quando nós temos um falso amigo que se diz amigo e nos trai, nós rompemos essa relação. Por quê? Para nos protegermos. Pois então, olha o que eu vou te falar hoje. O cigarro é um amigo que te trai, que mente para ti e te manipula há décadas. Você vai ter que ter bravura para encarar esse inimigo e para derrubar essas crenças limitantes que ele construiu na tua mente. E revidar com bravura significa 3 coisas. Primeiro, que você vai ter que encarar o medo e vai ter que tomar atitude contra esse inimigo que te engana. Revidar com bravura significa entender que ele vai ficar muito irritado e muito agressivo com a falta de suprimento. Quando você parar de dar comida, ele vai ficar irritado, ele vai ficar bravo, ele vai espernear. E você sabe como isso vai se manifestar no teu corpo. E em terceiro, revidar com bravura é entender que ele vai morrer à medida que você não alimentar e tratar ele. Essas 3 coisas você precisa entender. E a bravura envolve essas 3 coisas. Entende? Tá na hora de a gente se levantar com bravura e declarar guerra. Autoconsciência, gente. Para que ser enganado por uma substância que só traz prejuízo? Nós temos que ter autoconsciência, entender quem é o cigarro, entender quem é a nicotina. É um inimigo que te trai, que mente para você. Essa é a nicotina. Bem, mas ainda nós temos que falar sobre o terceiro tentáculo. Falamos sobre a questão cerebral, questão mental, que já é terrível, mas no próximo bloco eu vou falar para ti como que o cigarro ainda te amarra através dos comportamentos. Então, não sai daí e daqui a alguns segundos a gente começa o próximo bloco. Muito bem, chegamos agora no bloco de falarmos sobre o terceiro tentáculo que o cigarro lança sobre o fumante, que é o tentáculo comportamental. Ele vai te prender através da bioquímica, o cérebro, através da mente, os pensamentos rígidos, mas também através dos comportamentos. E aí, para você entender isso, deixa eu te falar uma coisa importante. Todos nós temos hábitos automáticos. O que são os hábitos automáticos? É uma capacidade que nós temos e que garante a nossa sobrevivência, na verdade, de aprendermos coisas e automatizarmos esses aprendizados para que o nosso cérebro não use energia para ficar pensando neles o tempo inteiro. Deixa eu te dar alguns exemplos para você entender o que eu quero dizer. Você tem centenas de hábitos automáticos no teu dia a dia. Por exemplo, você escova os dentes sem pensar, você se veste sem pensar, você toma café sem pensar, você dirige sem pensar, você dá um beijo no seu filho antes dele ir para a escola sem pensar. São tudo hábitos automáticos que você aprendeu em algum momento da vida, o cérebro entendeu como um hábito automático e agora você faz sem pensar. Isso é vital para a nossa existência. Imagina se a gente tivesse que gastar energia mental de pensamento toda vez que fosse amarrar os tênis. Você já pensou? Na verdade, o cérebro faz isso para que ele possa liberar energia para pensar em outras coisas. Então, é por isso que quando você está amarrando os tênis, você está pensando na prova da escola, no trabalho, em diversas outras coisas. Aquele hábito de amarrar é automático já. Isso acontece também com a direção, você dirige, várias coisas estão no piloto automático. E isso é muito importante você entender. Nós construímos hábitos a vida inteira. E veja bem, nós construímos tanto hábitos bons quanto hábitos ruins. Nós temos hábitos bons automáticos e hábitos ruins automáticos. E entender como eles funcionam para modificar os ruins é muito importante, é fundamental na verdade. E aí é tão interessante isso, que existe uma parte do nosso cérebro chamada gânglios basais, que eles funcionam como um pendrive, né? Vamos dizer assim, ele estoca hábitos. Quando a gente aprende uma coisa e fica automático, o cérebro ele joga esse aprendizado para essa parte do cérebro que fica na parte mais de baixo do cérebro, é uma parte mais primitiva do cérebro. E aí ele joga lá para dentro e esse gânglio basal funciona como um GPS, uma bússola, que faz com que você faça os hábitos sem pensar. Isso é tão incrível que, por exemplo, um médico experiente faz uma cirurgia no coração pensando no filme que ele vai assistir de noite. Porque o ato de fazer a cirurgia está lá no gânglio basal dele, já gravado, ele faz no piloto automático. Isso é muito louco. O gânglio basal, ele é um local no cérebro
cheio de hábitos aprendidos. Está estocado lá. Toda vez que nós vamos iniciar um hábito, o gânglio basal ele entra em ação e libera a nossa mente superior para pensar outras coisas, para gastar energia em outras coisas. E isso é muito importante entender, porque isso aí tem muito a ver com o cigarro, porque o cigarro, o fumo, ele vai agir exatamente como um parasita nos hábitos que você já tem. Ele vai se associar, né? O parasita ele se associa a um outro corpo, né? E suga aquele corpo, né? Então, o hábito de fumar ele vai se acoplar a hábitos que você já tem e vai se associar a esses hábitos. E toda vez que você praticar esses hábitos, você vai fumar no piloto automático, porque o hábito de fumar vai pegar uma carona lá para dentro dos gânglios basais. Olha que loucura! O cigarro vai te aprisionar também nos comportamentos e você vai passar a fumar no piloto automático sem pensar. Isso é muito louco. E no próximo bloco eu vou te contar, eu vou te revelar os principais hábitos associativos no qual o cigarro se associa para te escravizar ainda mais. Então não perde o próximo bloco, porque ele vai ser muito importante e vai ser o último bloco também. Te vejo lá. Muito bem, chegamos no último bloco do podcast de hoje. Já falamos como o cigarro ele usa tentáculos para te amarrar. Ele é como um polvo que lança 3 tentáculos, o bioquímico, o psicológico e o comportamental. E hoje agora nesse bloco a gente vai ver como que o hábito de fumar se associa a outros hábitos que você já tem para funcionar no piloto automático. O primeiro bloco de hábitos são os alimentares. O cigarro ele vai se associar a alguns hábitos alimentares que você tem. E toda vez que você praticar esse hábito alimentar, que você já faz sem pensar, você vai fumar logo depois dele. Alguns exemplos, né? Após uma refeição, você faz uma refeição, que é um hábito automático, né? Quando você faz uma refeição, você não pensa que está fazendo, é automático. Logo depois que você termina, tem que fumar um cigarrinho. Pode ser depois do consumo de café, né? Um hábito alimentar, você toma um cafezinho, fuma um cigarrinho. E aqui tem uma questão ainda mais forte, porque tem uma ligação com a cafeína, né? Que é prima irmã da nicotina, enfim. E você pode também, após consumir bebida, né? Pode ser alcoólico ou não. E pode ter outros hábitos alimentares que eu não estou citando aqui, estou dando um exemplo. Mas é um hábito alimentar. Você come alguma coisa, você bebe alguma coisa e logo depois você vai fumar um cigarrinho. Por quê? Porque o cigarro se associou a esse hábito e você faz isso agora no piloto automático. Um segundo tipo de hábito associativo é o doméstico ou recreativo, como eu chamo, né? O cigarro vai se associar também as partes mais importantes da tua vida para te escravizar. Então, vou te dar os exemplos também, né? Quando você manuseia o teu telefone, é um lazer, por exemplo, você depois tem que fumar, se associou. Ou então, depois que você vai no banheiro, né? Você tem que fumar. Ao dirigir com a família, ou ir passear para algum lugar. Após uma relação sexual, tem que fumar. Após uma atividade intensa de lazer, tem que fumar. Você percebe que ele vai se associar a hábitos que você já tem na parte de recreativa e de lazer, e aí você vai fumar no piloto automático porque vai lá para o gânglio basal. E isso vai ser uma outra espécie de escravidão de tentáculo que o cigarro vai impor sobre a sua vida. E também tem os hábitos profissionais, e o cigarro também vai se acoplar a esses hábitos profissionais. Então você vai, os exemplos, né? Após uma reunião, você tem que fumar. Antes de uma reunião, você tem que fumar. Ao enfrentar um problema no trabalho, tem que fumar. Ao ser promovido, tem que fumar para comemorar. Ao ser demitido, tem que fumar porque está triste. No intervalo, tem que fumar. Então você percebe que esses são os principais hábitos. Existem muitos outros, né? Estou dando exemplos. O que eu quero te mostrar aqui é que o cigarro se associa a hábitos que você já tem e ele vai contigo, pega uma carona lá para os gânglios basais para que você fume literalmente no piloto automático. Esses são 3 tentáculos que você está amarrado. Alguns tentáculos são mais fortes para você. Talvez você tenha uma prisão maior na questão neuroquímica, bioquímica, né? Uma dependência forte da nicotina. Talvez seu problema maior seja na questão psicológica, das crenças limitantes. Você tem pensamentos muito rígidos, muito inflexíveis em relação ao cigarro. Ou seja, na questão comportamental, você está tão associado com alguns hábitos seus que você não consegue nem identificar o cigarro, mas você fuma mesmo.
Para você parar de fumar, escuta o que eu vou te falar agora para terminar o podcast. Você vai ter que enfrentar esses 3 tentáculos. E você vai ter que encontrar as estratégias, as técnicas e os caminhos para superar cada um deles. Mas não é a ideia do podcast de hoje. A ideia de hoje é te trazer autoconsciência. A ideia de hoje é fazer você entender que você está sendo manipulado, você está sendo enganado por um falso amigo. Não dá mais para ficar jogando para o inconsciente a necessidade da mudança. Não dá mais para ficar dando desculpa, racionalizando, negando o problema. Não dá mais. Tem que vir para a consciência. Você tem que se tornar consciente que parar de fumar não é uma questão de, será que eu... Não, você tem que parar. Isso é muito importante. Espero que as ideias de hoje possam ter te ajudado nessa formação de autoconsciência. E eu encontro você no próximo podcast. Até lá, um forte abraço e que Deus te abençoe.